Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento Derevo Gestor EFD Contribuições. Meu nome é Jefferson e faço parte da equipe Derevo, empresa desenvolvedora do gestor. Neste treinamento, iremos apresentar os módulos relacionados à geração da EFD Contribuições e as configurações necessárias para sua utilização, focando no módulo de apuração e suas ferramentas. A EFD Contribuições faz parte do projeto SPED, que refere-se ao Sistema Público de Escrituração Digital, que apura os valores referentes ao PIS e COFINS e serve para enviar essas informações fiscais ao governo. As empresas de regimes fiscais de apuração cumulativo, lucro presumido, e o regime não cumulativo, lucro real, estão sujeitas à entrega da escrituração. O arquivo deve ser transmitido mensalmente aos governos após a validação e assinatura digital até o 10º dia útil do mês subsequente, de referência da escrituração. Modalidades de contribuições do PIS e da COFINS. Regime cumulativo, o lucro presumido. O regime cumulativo é caracterizado por não haver apropriação de créditos referente a encargos, custos e receitas. Além disso, essa é uma modalidade aplicada a empresas do regime tributário de lucro presumido. Respectivamente, as alíquotas de PIS e COFINS aplicadas neste são de 0,65% e 3%. O regime não cumulativo lucro real, essa modalidade considera, além das receitas geradas pela empresa, o volume de compras que foi realizada. Diferente do regime cumulativo, existe a apropriação dos créditos, que são gerados através das compras realizadas e custos ou despesas como energia elétrica e serviços de transporte contratado. As alíquotas de PIS e COFINS são, respectivamente, 1,65% e 7,6%. Multas da EFD Contribuições. As penalidades referentes ao atraso na entrega, ausência de entrega ou informações incorretas nos arquivos da EFD são regulamentadas pela Lei 8.218 de 1991, que foi alterada pela Lei 13.670 de 30 de maio de 2018 para abranger a utilização dos sistemas eletrônicos. De acordo com a nova redução do artigo 12 desta lei, são impostas as seguintes penalidades aos contribuintes. Primeiro, multa equivalente a 0,5%, do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período em que se refere à escrituração, aos que não atenderem aos requisitos para apresentação dos registros e respectivos arquivos. 2. Multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da empresa jurídica, da pessoa jurídica, no período a que se refere à escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos. 3. Multa equivalente a 0,02%, por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere à escrituração, limitada a 1% desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Formulários que serão apresentados. Formulário 6092, o cadastro de perfil, PIS/COFINS. O perfil é um cadastro onde podem ser definidos os tipos de informações a serem disponibilizadas no arquivo de escrituração fiscal. Através deste cadastro, podem ser criados perfis que atendem a diferentes necessidades de informações, porém, somente um perfil poderá ser do tipo oficial. Formulário 6056, Movimento Fiscal Contribuições à Apuração, consiste em realizar a apuração dos impostos de um determinado período. Este formulário tem o objetivo de realizar a apuração do PIS e COFINS, visando cumprir as exigências do fisco. O formulário 6049, Movimento Fiscal, Escrita Fiscal Digital, EFD, PIS/COFINS. Esse formulário permite ao usuário realizar o processo de geração de arquivo digital a ser transmitido via PVA, aqui na geração específica do arquivo da EFD Contribuições. O nosso primeiro formulário é o formulário de cadastro de perfil, como dito, formulário 6092. O perfil é um cadastro onde podem ser definidos os tipos de informações a serem disponibilizadas no arquivo de escrituração fiscal.
Através deste cadastro, podem ser criados perfis que atendem às diferentes necessidades de informações, porém, somente um perfil pode ser do tipo oficial. Então, este formulário lá no gestor, em cadastro, fiscal, tabela, contribuições, perfil. Então, aqui ele abre o nosso perfil, né? Por padrão, já vem um perfil criado, né, no Derivo Gestor, mas para criar um perfil do zero, basta vir acessar a guia manutenção e na tecla de inserir, né, no botão de imagem, incluir registro, preencher os valores, né, mas vamos utilizar como base aqui um cadastro já pré-definido. Né, então, aqui nós temos a descrição do cadastro de perfil. Nesse caso aqui, SPED para contabilidade, SPED EFD contribuições, né, SPED loja, contribuições loja 1, loja 2. Então, como dito, vários perfis podem ser criados e aqui é somente a descrição do perfil. Aqui o tipo oficial e conferência, né? Então, como dito, somente um perfil pode ser do tipo oficial, né? Perfis de conferência são perfis que você utiliza para fazer uma apuração parcial, né? E já identificar possíveis divergências. Aqui você marca se é um perfil, ele é contábil, se você inativa ou inativa o perfil, né? Local contábil é basicamente o cadastro de empresa. Então, aqui no botão incluir novo item, abre-se o formulário 702 e aqui é necessário cadastrar a empresa, né? Abrindo aqui o nosso cadastro já realizado, nós podemos identificar, nós temos aqui a nossa empresa cadastrada, né? Todos os dados dela, né? Se tivesse sócios, você poderia estar cadastrando aqui também, mas não é uma informação obrigatória, né? O auditoria aqui, auditoria interna, que, né, no caso é a própria empresa que faz uma auditoria, você poderia cadastrar um perfil, né, um local contábil diferente, caso a empresa esteja passando por uma auditoria externa, né? Então, seria essa empresa responsável por realizar a auditoria externa. Preenchendo aqui os dados da empresa, basta salvar, né? Então, aqui o local contábil basicamente vai ser o cadastro da empresa, né? Aqui a nossa empresa é treinamento EFD contribuições, mas no caso dos nossos clientes, vai vir aqui escrito o nome do nosso cliente. Aqui a periodicidade do perfil, né? A periodicidade de geração do arquivo fiscal, da EFD fiscal. Se é mensal, se é quinzenal ou decimal, né? O padrão é mensal, então mensalmente gera-se o arquivo EFD para transmissão ao fisco, né? Ao governo. Embaixo nós temos algumas outras abas de configuração, sendo a primeira delas de versão, né? Então, o projeto SPED, como um todo, né, ele tem layouts, né, ele tem versões. E essas versões geralmente são de ano a ano. Então, todo ano, né, geralmente, todo ano gera-se uma versão diferente, né? Aqui nós, na EFD Contribuições, nós estamos na versão 6, né? Então, a versão 6 aqui, para cadastrar uma nova versão, basta vir no botão adicionar item, né? Essa versão, ela geralmente também é sempre sequencial, então, a partir de 2022, se for gerada uma nova versão, essa nova versão seria a versão 7, né? A data inicial seria o primeiro dia do mês, que é quando se dá a validade, né? Então, 1/1 de 2022. E a data final padrão que a gente coloca é 31/12 de 2022, certo? Bastando salvar, e você consegue cadastrar uma nova versão de layout, né, da EFD. Aqui tem os botões para realizar a alteração ou até mesmo a exclusão. Ao lado nós temos representante, que é o contador ou o escritório de contabilidade responsável pela empresa, né? Então aqui clicando no botão adicionar item, né? No botão novamente, no botão de adicionar item, vai ser aberto o botão de cadastro, a janela, né, o formulário de cadastro de representante, o formulário 7014, né? E aqui na guia de manutenção, pelo botão de incluir, basta você preencher todos os dados do escritório de contabilidade ou do contador e salvar, né? Assim como nós já temos um cadastro aqui pré-definido. Então, basta preencher todos os dados e salvar. E essa informação, né, quando for gerado o arquivo EFD, né, o arquivo de escrituração fiscal, tem lá dentro da estrutura do campo da EFD, tem um registro, né, um campo específico que vai
obter essa informação. Então, é daqui que vai ser tirada essa informação a ser preenchida na EFD. Do lado, nós temos a guia de apuração, né, onde a gente consegue definir alguns parâmetros, né, indicador de base de apuração, né, se os registros que vão compor a EFD, eles são registros consolidados ou individualizados, né, se os registros vai ser pego um montante total, né, consolidado, é pegar os valores como um todo, e vai ser apresentado de forma consolidada ou individualizado. Então, aqui você consegue definir, o padrão é individualizado, né? Situação especial, né, da empresa, neste caso. Essa escrituração fiscal que está sendo gerada, ela é por alguma situação especial ou ela é uma escrituração mensal, né, padrão a ser gerada? Então, aqui nós temos alguns tipos de situações especiais que podem ser selecionadas, né? No caso de cisão e fusão de empresa, de incorporação de empresa, se a empresa está sendo encerrada e o fisco determinou que seja gerado uma EFD de encerramento, né? Então, caso seja necessário, você pode escolher alguma das situações especiais. O indicador de apropriação de crédito, né? Método direto e método de rateio proporcional, né? Essas informações aqui do cadastro de perfil, né, geralmente elas são preenchidas, né, juntamente, né, com o suporte da contabilidade do cliente, porque tem várias informações aqui que quem vai ter que repassar, né, quem vai ter que falar o que é e o que não é a contabilidade, né? Então, o preenchimento desses valores, dessas informações, desses parâmetros aqui no cadastro de perfil, geralmente é feito, né, junto com a contabilidade, a par da contabilidade. Então, se tiver dúvida no preenchimento de alguma informação aqui, você vai entrar em contato com a contabilidade e eles vão estar tirando essa dúvida. Ó, a apuração da FD contribuições, ela é método de apropriação direta ou ela é o método de rateio proporcional? Como que a gente vai gerar? Ele vai te falar e aqui vai ser preenchida essa informação. Né? Ao lado nós temos a configuração da guia da DCTF, né? Então aqui tem PIS e COFINS, né? A FD contribuições é referente a PIS e a COFINS. Então aqui no caso do PIS, né, você vai cadastrar também, como dito, já vem padrão cadastrado. Mas aqui, se fosse cadastrar um novo, escolheríamos se é PIS ou se é COFINS, esse cadastro está sendo realizado, ou enquadramento, se é no regime não cumulativo ou cumulativo, como nós já vimos na introdução, né? O valor, no caso da COFINS, é um valor de contribuição não cumulativa a recolher, código 8, né? Ou já vai ser com o código 12, valor da contribuição cumulativa a recolher a pagar. Então, esse aqui, ele é junto com o enquadramento. Então, se o enquadramento é não cumulativo, o meu código aqui também vai ser não cumulativo, certo? E aqui o código de recolhimento da DCTF, que para o COFINS é o 36, COFINS não cumulativa, né? O mesmo vale para o PIS, né? Mudando só o tipo de contribuição. Então, é o PIS, o cadastro de PIS não cumulativo, valor não cumulativo a recolher. Então, aqui, na hora que fizermos a apuração da FD contribuições, é daqui que ele vai tirar as informações para preencher a DCTF, certo? Ao lado, nós temos opções, onde temos outras opções referente à geração do arquivo da escrituração fiscal, né? Então, aqui ele pergunta, né, que para esse perfil que está sendo gerado, que está sendo criado, né, o layout padrão, né, o arquivo de geração de um arquivo da FD, ela vai ser já matriz e filiais já unificadas, vai ser um arquivo para unificação, ou vai ser um arquivo, ou vai gerar o arquivo de unificação. Se tratando de EFD contribuições, é sempre gerado um arquivo só. Se a empresa tem 1, 2 ou 3 filiais, né, o arquivo gerado e transmitido para o fisco vai ser somente um arquivo. Então, é matriz e filiais já unificadas. Então, quando for transmitir um arquivo, quando for gerar um arquivo de EFD contribuições, sempre vai ser a opção de matriz e filiais já unificadas. Agora, se você possui algum cliente, né, que tem uma filial utiliza um banco de dados e ele tem uma outra filial que utiliza um outro banco de dados, matriz e filiais que utilizam um banco de dados separados, né, você precisa daí, nesse caso, na filial, gerar um arquivo para unificação, aí o gestor vai gerar um arquivo para unificação, e aí você vai na matriz e gera um arquivo de unificação, né? E aí ele vai juntar
o arquivo da matriz com o arquivo da filial e vai formar o arquivo já unificado, que é esse arquivo sim que você vai ser transmitido, certo? Então, as opções aqui de arquivo para unificação e arquivo e gerar a unificação só vai ser utilizada quando o cliente possui matriz e filial, né? Ele trabalha com matriz e filial e em bancos de dados separados, né? Então, ele não trabalha na mesma base de dados, trabalha em bases de dados separados e precisa gerar EFD contribuições. Aí, todo mês, você vai precisar gerar o arquivo para unificação em uma loja e gerar o arquivo de unificação na outra loja para o gestor juntar os dois e gerar o arquivo já unificado, que é esse sim o arquivo que vai ser validado e transmitido, certo? Aqui nós temos o quadro da entrada, né, onde ele traz algumas opções quanto às notas de entrada. Então, aqui ele pergunta, referente à substituição tributária da entrada, o valor da substituição vai ser somado com os produtos, vai ser informado separado do produto, não vai ser informada a substituição tributária, informar em outras despesas e acessórios, né? Então, aqui ele pergunta, e ele faz um questionamento quanto à substituição tributária em notas de entrada, né? O padrão é somar com o produto, né? O mesmo vale para o IPI. Se o IPI vai ser somado ao produto, se não vai ser informado, né? Na geração da FD não vai ser informado o valor de IPI, né? Se na geração da FD o IPI vai ser informado em outras despesas e acessórios, certo? Aqui referente a emitir itens de documento eletrônico nosso número que geralmente, né, no caso dos nossos clientes de mercado e supermercado, são as notas de devolução de cupom. Você vai gerar os itens desses documentos nosso número, não vai gerar, né? Você vai gerar documento sem receita, né? Então, lá no cadastro de operações fiscal, tem uma flag lá que você consegue marcar se aquela operação ela vai gerar receita ou não. E aqui ele te pergunta se você quer que essas operações que estão desmarcadas, né, sem receita, sejam incorporadas no arquivo da FD contribuições também. Então, aqui são vários parâmetros, né, que você consegue dizer se na geração da FD, se na apuração, né, primeiramente na apuração das contribuições e posteriormente na geração da FD, se essas informações serão levadas em conta, tá? O mesmo vale para lançamentos de saída. O mesmo questionamento ele faz para a substituição tributária. Se vai informar a substituição tributária, se não vai, se vai agregar despesas e acessórios, se não vai, né? Se os itens, nosso número, serão apresentados ou não serão, se vai gerar documentos sem receita, né? Documentos que foram gerados com operações que estejam desmarcadas a opção de receita ou não vai, né? Então, aqui são todos os parâmetros que você consegue ir ajustando de acordo com a necessidade do cliente. O padrão é esse, né? É o padrão que já vem, já pré-estabelecido no gestor. Ao lado nós temos aí a fiscal governamental, né, onde a gente tem aqui a contabilização do PIS e COFINS. Então aqui nós temos uma conta, se a conta vai ser uma conta de movimento, né, se vai ser interna ou vai ser externa, né, aqui o imposto, que nesse caso é PIS ou é COFINS, né, e aqui a conta contábil referente ao item que está sendo colocado. Então a conta padrão, né, o PIS e COFINS influencia, né, diretamente na venda de mercadoria. Então, aqui a conta padrão é 162, vendas de mercadorias à vista. E também, para o PIS/COFINS, a mesma coisa, a conta 162, né? As demais informações ficam desabilitadas. Então, o cadastro de perfil, né, é um cadastro bem simples, né? Primeiro, configura-se o local contábil, que basicamente, como dito, é o cadastro da empresa, né? E se faltar algum tipo de informação que seja relevante, que seja obrigatório, ao salvar o perfil, a aplicação vai te criticar, né? Então, se tiver faltando alguma informação que não foi preenchida, é uma informação que é obrigatória, a aplicação vai criticar, correto? Finalizando o cadastro do perfil, né? E setando as parâmetros e as configurações, basta salvar e o perfil está criado, certo? O nosso próximo formulário aqui é o formulário de apuração, movimento fiscal, contribuições, apuração, formulário 6056. A apuração é o ato de calcular o imposto em um determinado período. Este formulário tem por objetivo permitir realizar da apuração do PIS e COFINS, visando cumprir as exigências do fisco. A apuração das contribuições tem periodicidade mensal e deve apresentar informações relativas a um mês.
Então, como a gente vai ver lá no cadastro de formulário, a escrituração fiscal da EFD, ela vai ser sempre referente a um mês, né? Então, é sempre mensal. Então, lá, agora em movimentos, fiscal, contribuições, apuração, né? Aqui nós vamos selecionar o perfil que acabamos de cadastrar, né? Então, clicando na lupa ali, ele já vai trazer o perfil cadastrado, né? Aqui nós informamos qual é o mês que nós queremos realizar a apuração da EFD Contribuições, tá? Aqui, por padrão, ele sempre vai trazer o mês que está faltando. Então, nessa base de dados que eu estou usando como treinamento, o mês 9 é o último mês que foi gerado a EFD Contribuições, por isso que ele traz o mês 9 ali, né? Para este treinamento, nós vamos utilizar aqui o mês 5, então, eu vou colocar aqui que eu quero realizar a apuração da EFD Contribuições do mês 5, né? Vou clicar em consultar, né? Ele vai trazer a janela de informação informando que não há informações de apuração para o perfil e período informado. Deseja apurar? Sim. Nesse momento, ele vai fazer o cálculo, né, e vai buscar informações de tudo que diz respeito a PIS e COFINS, tudo que envolve PIS e COFINS. Tá? Embaixo aqui nós temos opção de selecionar empresa ou filial, né? Aqui as filiais. Então, essa opção serve para quê? Se você trabalha com mais de uma empresa e filiais, e você quer ver os valores que estão sendo apresentados abaixo somente de uma empresa ou somente de uma filial, né? Você vem aqui e seleciona a filial desejada e a aplicação vai trazer somente os valores que correspondem àquela filial, tá? Mas para salvar a apuração e para gerar o arquivo de EFD contribuições, né, é sempre para todas as empresas, tá? Como o arquivo é um só para todas as empresas, o processo de salvar a apuração tem que estar marcado todas as empresas lá, senão ele não deixa salvar. Aqui ao lado nós temos a opção de PIS e COFINS também. Então, esses valores que estão sendo apresentados na grade, né, em todas as guias, são, no caso, referente ao PIS. Né? Se mudarmos aqui para COFINS, ele vai mudar os valores, vai mudar todos os outros valores e as outras guias. Então, agora o que está sendo apresentado são os valores e informações referentes a COFINS, tá? Então, aqui tem que ter bastante atenção também para estar sempre identificando com qual dos tributos a gente está trabalhando, né? Qual dos tributos nós estamos verificando. Abaixo nós temos aqui a nossa primeira guia, que é a guia de crédito, né? Então, ele traz aqui o tipo de crédito, algumas informações que é como o local da empresa, o item, né? Então, pode ter mais de um tipo de crédito, nesse caso é o tipo 101, né? Clicando aqui em alterar item, vamos selecionar a empresa, né? Clicando em alterar item, ele vai apresentar. Então, o tipo 101 é crédito vinculado à receita tributária no mercado interno, né? Então, é a descrição do tipo. Aqui ele vai trazer a base de cálculo, o percentual de alíquota, né, que para o PIS é 1,65, né, e o valor, né, 60.144, 1,65, né, então nós temos aqui um crédito de 192,38. Então aqui primeiramente é um resumo do crédito que foi gerado. Abaixo nós temos a natureza do crédito, certo? Então nesse caso, aqui como exemplo, nós temos duas naturezas de crédito. Crédito referente à contratação de energia elétrica, né, e o crédito referente à atividade de transporte de carga, que são as CTEs, né, os transportes que são contratados. Aqui, novamente, é possível incluir uma nova natureza de crédito, tá? Lembrando que, incluindo manualmente essas informações, né, diversos outros cálculos serão impactados, né, você vai ter que sair corrigindo em cascata demais informações, tá? Então, essas informações aqui, conforme você dá a entrada de energia elétrica, né, na conta de energia elétrica, na nota fiscal de energia elétrica, ou da entrada na CTE, essas informações são geradas de forma automática. Clicando no botão de alterar, ele vai abrir um resumo, né, da natureza de crédito que está selecionada, no caso a natureza 4, energia elétrica e térmica, inclusive sobre forma de vapor, que é a descrição governamental, né?
o CST utilizado, né, CST de PIS 50, operação com direito a crédito, tá? Um resumo dos valores aqui, então base de cálculo de 35.649, que é o valor total de energia elétrica que foi contratado por essa empresa que nós estamos utilizando como base. Clicando aqui em informações na natureza de crédito, né, selecionamos a natureza que queremos verificar e clicando aqui em informações na natureza de crédito, ele vai abrir um outro resumo, tá, de todos os lançamentos, né, de todos os lançamentos fiscais que compõem o valor total de R$35 mil, né? Então, nós temos o valor total de R$35 mil e aqui nós temos todos os documentos fiscais que compõem esse valor. Então, nós temos aqui, ó, uma conta de energia elétrica, né, de 31 mil, outra conta de energia elétrica. Então, aqui nós temos tudo que foi, todas as contas ou as taxas, tudo que envolve energia elétrica, que foi lançada, né, na aplicação, que foi lançada no gestor, que está dentro do período do mês 5, elas serão apresentadas aqui, tá? Então, aqui você consegue visualizar. Caso tenha algum lançamento, abriu aqui, identificou, opa, a conta de energia do mês 5 aqui, essa conta de energia não é do mês 5, não devia estar aqui. Você vai pegar o número do lançamento, vai acessar esse lançamento e vai corrigir o que tiver que ser corrigido. Uma data errada, de repente foi lançado uma conta com a data errada, caiu no mês que não devia cair. Então, por aqui você vai conseguir identificar essas informações, tá? O mesmo vale, né, para a nossa outra natureza de crédito, que é de transporte. Então, clicando aqui no botão de informações, ele vai listar aqui embaixo todos os conhecimentos de transporte, né, todas as notas de transporte que foram cadastradas na aplicação, né? Podemos observar que o modelo do documento eletrônico é o 57, que é o correspondente ao conhecimento de transporte, tá? Aqui ele vai trazer igualmente a energia elétrica, ele vai trazer movimentador, né, o nome do movimentador, as informações fiscais do documento eletrônico, série, nota, CEP-OP envolvido, o valor, o CST da tributação, né, 50, a base de cálculo, o percentual, neste caso de PIS, certo? E o valor referente a esse percentual, tá? Então, aqui novamente um resumo dos conhecimentos de transporte, né, que compõem a natureza de crédito, atividade de transporte de carga. Então, todos os CTS que foram lançadas na aplicação dentro do mês 5, elas serão apresentadas aqui, e o total delas, somando todas elas, nós temos o nosso valor fiscal aqui a ser calculado, tá? Aqui ao lado nós temos algumas opções de cadastro de fornecedor, mas essas opções elas não vão abrir porque CTE e conhecimento de transporte e energia elétrica não tem produto vinculado. Então, se nós abrirmos aqui o cadastro de produto, ele vai dar uma informação que não tem item, né? Então, para esse tipo de lançamento, essas opções não vão funcionar. Movimento de estoque e entrada também não vai funcionar porque o conhecimento de transporte e a conta de energia elétrica é lançada por outro formulário, não é pelo movimento de estoque e entrada, tá? Então, essas opções aqui, nesse caso de energia elétrica, telefonia e o conhecimento de transporte não irão funcionar, tá? Então, a nossa primeira guia aqui é um resumo dos créditos que foram gerados, né, durante o mês 5. Ao lado nós temos a guia de débito. Novamente, ele vai trazer aqui na parte de cima um resumo, né, de tudo que foi, dos débitos que foram gerados. Clicando no botão alterar item, ele abre esse resumo. São as mesmas informações que estão na grade lá atrás, né, o tipo, né, contribuição não cumulativa apurada por alíquota básica, que no caso é 1,65, né, a receita bruta, o percentual e o valor apurado, correto? Aqui embaixo nós não temos aqui a natureza do débito, que nem nós temos natureza do crédito nesse formulário, né? Então aqui nós temos que clicar aqui na opção de informações da natureza de crédito, né? Diferente do crédito que já está sendo apresentado aqui a natureza dele, para o débito nós não temos, tá? Então nós temos que clicar aqui na opção de informações e ele vai abrir basicamente o mesmo formulário, só que agora apresentando os lançamentos que geraram débito, né? Débito basicamente são gerados através das vendas,
sejam elas notas fiscais eletrônicas geradas diretamente pelo gestor ou os cupons que são gerados via PDV, certo? Para o PDV, né, uma observação que para o PDV, os lançamentos apresentados aqui na grade, eles são consolidados, né? Então, cada lançamento desse aqui não é um único PDV, não é um único cupom, né? São vários cupons que são consolidados em um único lançamento, né, para gerar essa informação que está selecionada no caso. Então, selecionando aqui o número de lançamento, ele vai trazer os itens que compõem esse lançamento consolidado aqui embaixo, certo? Então, aqui nós temos um lançamento, né, repare que não tem número de nota nem modelo, porque é um movimento de cupom, né? Então, aqui está destacado de vermelho, movimentação de cupom. Então, o item que está selecionado é referente à movimentação de cupom. Então, aqui o que ele vai trazer é o CFLP. Então, todos esses itens que foram comercializados, né, que estão sendo apresentados abaixo, eles foram vendidos como CFLP 5102, né? O total deles, né, o valor total deles é 1.923,59. O CST de PIS foi 0,1, tributado, né? A base de cálculo, 1.923,59. O percentual de PIS, que no nosso caso é 1,65, e ele calculou 31,70 de débito de PIS, tá? Então, aqui, ele vai trazer de forma consolidada tudo aquilo que foi vendido e que houve incidência de PIS dentro do gestor, correto? Ou via PDV. Rolando a barra aqui, ó, nós conseguimos identificar, por exemplo, um lançamento de nota. Diferente do cupom, a nota é apresentada de forma individual. Então, o lançamento de nota fiscal eletrônica, né, modelo 55, ele é apresentado aqui na escrita fiscal de forma individual e não consolidado como o cupom. Aqui, novamente, ele traz a informação, nota de movimentação de mercadoria. Então, agora sim, ele traz o movimentador, o modelo, série, número de nota, o CFLP envolvido, o valor fiscal da nota, neste caso, a base de cálculo, o percentual e o valor do PIS calculado, correto? Abaixo aqui ele também traz o número do lançamento de saída. Esse número de lançamento aqui é o número de lançamento da escrita fiscal, certo? Então, ele cria um lançamento de escrita fiscal separado. Esse número de lançamento aqui é o número de lançamento do formulário de saída, né? E aqui ele também traz um resumo da operação que gerou esse lançamento e abaixo ele traz os itens que foram comercializados nesse lançamento. Aqui sim, no botão de opções, nós temos acesso a algumas opções de verificação ou de cadastro. Então, com esse item selecionado, né, com esse lançamento selecionado, nós podemos, por exemplo, abrir o cadastro de CFLP, né, e caso exista alguma configuração de CFLP que queira ser verificada ou realizada, né, você pode estar fazendo através desse atalho, sem a necessidade de fechar o formulário de apuração como um todo, né? Aqui, por exemplo, é possível configurar que esse CFLP, ele não vai ter incidência de PIS/COFINS, entendeu? Então, você pode configurar um CFLP qualquer, né, que não haja incidência de PIS/COFINS sobre ele. Então, abriu a apuração, foi lá, viu, ó, esse CFLP aqui não devia estar calculando PIS/COFINS. Então, você acessaria o atalho ali do cadastro CFLP e realizaria a configuração, tá? A outra opção é abrir o cadastro do produto. Então, neste caso, nós estamos com o nosso lançamento selecionado lá em cima e também nós estamos com o nosso produto desse lançamento selecionado aqui embaixo. Então, ao abrir o cadastro de produto, ele vai abrir o cadastro de produto e lá no cadastro do produto, você também, através da guia escrita fiscal, você tem acesso à escrita fiscal do produto, né? Então, aqui pela opção de informações de tributação, nós conseguimos visualizar qual é a tributação que está vinculada a este produto. Então, aqui na guia de PIS e COFINS, que é sobre o que estamos tratando hoje, né? Nós podemos identificar que o CST de PIS é 0,1 tributável, né? Com a alíquota normal, neste caso 1,65, e o mesmo para o COFINS, CST 0,1, o alíquota do COFINS 7,60. Então, identificou que o produto está com o CST ou com a tributação errada, aqui através da opção de NCM federal, por exemplo,
nós poderíamos estar ajustando a configuração fiscal para este NCM, consequentemente para o produto. Tá? Então, aqui você também tem um atalho para o cadastro do produto. O outro atalho é para o cadastro da operação fiscal. Então, aqui nós temos a operação 93, né, decorrente da substituição de cupom. Então, aqui nós temos o atalho diretamente para o formulário de informações fiscais dessa operação. Então, identificou que determinada operação não está contabilizando PIS e COFINS, por exemplo, ou está contabilizando PIS e COFINS e por determinado motivo não deveria. Então, você tem acesso aqui diretamente pelo formulário de apuração a realizar esse tipo de verificação da operação. Aqui nós também temos atalho para o movimento de estoque saída. Então, clicando aqui, como é uma nota fiscal eletrônica originada de uma saída, nós conseguimos abrir diretamente o formulário de saída que originou essa movimentação fiscal, correto? Então, aqui ele vai abrir o formulário, Como é um formulário que já gerou escrita fiscal, já gerou uma nota fiscal eletrônica, nós não conseguimos realizar alterações aqui, mas é possível realizar verificação dos produtos que estão envolvidos, dos valores, ou qualquer tipo de informação que seja relevante na solução do problema ou da questão. A outra opção que nós temos é a regra de tributação. A regra de tributação, sempre que alguma configuração fiscal, seja produto, seja movimentador, seja cadastro de operação, sempre que alguma alteração fiscal for realizada, é preciso rodar a regra tributária para que essa regra tributária seja aplicada de forma retroativa nos lançamentos já existentes. Lembrando que nós estamos trabalhando no mês 5. Então, se eu for lá agora e mudar a alíquota ou mudar o CST de PIS/COFINS para determinado produto, nós identificamos que está errado, isso vai valer daqui para frente. Para ajustar isso retroativamente, nós temos que rodar a regra fiscal, nesse caso, a regra fiscal de saída, pois o nosso lançamento é o lançamento de saída, certo? Aqui é um procedimento que demora, não é rápido, porque o sistema vai passar por todas as vendas e todos os itens do mês inteiro, Então, é um procedimento que vai demorar um pouquinho, mas tem de ser realizado antes de finalizar a apuração. Se realizou alguma alteração fiscal, tem que rodar a regra para que seja aplicada de forma retroativa. Voltando aqui no lançamento de cupom, como dito, nós temos as mesmas opções de atalho ao cadastro de CFLP e cadastro de produto, mas por se tratar de uma movimentação de cupom, nós também temos acesso a manutenção de cupom aqui. Então, se porventura for necessário abrir a manutenção de cupom, como dito, o lançamento lá da escrita fiscal, ele é consolidado. Então, ele pega vários cupons, vários produtos que têm características em comum e agrupa tudo em um único lançamento. Mas, utilizando a opção de manutenção de cupom, ele vai trazer aqui, o nosso item que está selecionado lá atrás é o carvão vegetal. Então, ele já trouxe aqui o carvão vegetal até marcado em verde, para melhor identificação, dentre todos os outros produtos. Então, esse aqui é o nosso produto, ele está falando que esse produto está dentro desse cupom 331474. E aqui ele traz já alguns resumos referente a esse cupom. Então, é da empresa 1, é do PDV 4, foi no dia 1/5, O produto em questão é o carvão. Aqui, se clicarmos em manutenção de cupom novamente, aqui ele vai abrir o cupom que está selecionado, correto? Então, aqui você consegue também visualizar demais informações, que possam ajudar na identificação de alguma informação ou até mesmo na solução de alguma questão, correto? Então, sempre lembrando, aqui na escrita fiscal, para cupom, para a movimentação de cupom, os lançamentos são consolidados. Para nota fiscal eletrônica gerada pelo gestor, os lançamentos são já de forma direta, de forma individual, nota por nota, correto? Aqui no cupom, ainda no botão de opções, nós também temos a regra de tributação, tá? Só que a regra de tributação específica para cupom. Então, existem dois formulários. Regra de tributação de saída, que vai ajustar as notas fiscais de saída gerada pelo gestor, e nós temos o movimento de PDV cupom, regra tributária, que vai ajustar os cupons gerados a partir do PDV, certo?
mas também realizou alguma alteração fiscal, quer que essa alteração fiscal seja aplicada de forma retroativa no período da apuração que você está sendo verificado, tem que rodar a regra de cupom também, tá? Então, aqui é um resumo dessas informações, né? Temos os atalhos aqui, os atalhos que a gente julga ser importantes para a verificação de alguma situação, correto? Nessa verificação aqui, cabe ressaltar, né, que o responsável por realizar essa verificação, ele tem que ter um certo conhecimento do PIS e de COFINS, né? De qual NCM é tributado de PIS e COFINS, qual NCM não é tributado de PIS e COFINS, porque se a pessoa não tem um conhecimento de PIS e COFINS, da regra de tributação do PIS e COFINS, muitas vezes ela vai olhar para o formulário e não vai conseguir identificar um problema, não vai conseguir entender, tá? Então, aqui a pessoa que tem o conhecimento, ela vai olhar para o NCM 16024900 e falar, opa, esse NCM aqui, ele não é tributado, por que ele está tributando 1,65? Aí a pessoa vai acessar o cadastro do produto, vai identificar qual é esse produto, né, vai ver se esse NCM é realmente um NCM deste produto, né, e aí vai ser feito toda a verificação e ajuste necessário. Então, aqui, essa parte de informações aqui, ela serve para isso, né, para ajudar o responsável por fazer a apuração das contribuições, né, e identificar esses problemas. Então, aqui vai olhando as informações e identificando possíveis divergências, correto? Lembrando que aqui nós estamos corrigindo, né, lá em cima, né, aqui ao lado do período, nós temos contribuição de PIS. Então, tudo que está sendo apresentado aqui é referente ao PIS. O PIS e o COFINS são tributos que andam juntos, né? Então, se você vai lá no cadastro de um produto e altera o CST de PIS, isso vai ser replicado para o COFINS. Como são tributos que andam junto, então eles sempre são ligados. Então, ajustou o PIS, ele vai ajustar para COFINS. Mas vale lembrar que as informações, os valores que estão sendo apresentados aqui é referente ao PIS, porque lá no início da nossa apuração nós iniciamos com o PIS, correto? Aqui, depois de realizado a verificação dos débitos, né, de PIS, no caso de PIS, ao lado nós temos a natureza de receita, onde ele detalha, né, as naturezas de receita. Então, aqui nós temos 3 naturezas de receita envolvida, 04, né, tributável, operação tributável monofásico, alíquota 0. Operação tributável com alíquota 0. Então, aqui CST de PIS 04, CST de PIS 06, CST de PIS 08. No débito, ele vai trazer os CSTs que são tributados, correto? E geralmente o mais utilizado, o 01. Aqui ele vai nos apresentar os não tributados, ou tributados com alíquota 0. E selecionando a natureza de receita, embaixo ele vai detalhar essa natureza de receita. Então, quando eu utilizo o CST de PIS 04, eu tenho algumas naturezas de receitas que podem ser atribuídos a esse CST. Então, nesse caso aqui, nós temos 206.888, 2.000 foram produtos que foram comercializados, né, são produtos alcoólicos, inclusive para fins carburantes. Né? Desses 106.757 são produtos farmacêuticos. Então, isso tudo está ligado à configuração de PIS e COFINS que é feita lá no cadastro do NCM nessa versão nova, né? Então, selecionando a natureza de receita em cima, ele vai detalhar a natureza de receita lá embaixo. Né? Então, aqui também cabe conhecimento, né, do responsável por realizar da apuração em selecionar uma operação tributável alíquota 0, e ele vai olhar aqui e vai identificar que determinada natureza de receita é tributada, não deveria estar aqui, mas está aparecendo, né? Então, tem que ter o conhecimento, né? Novamente, tem que ter um certo nível de conhecimento para estar conseguindo visualizar informações e corrigindo possíveis problemas, tá? Aqui o CST 08, que é a operação sem incidência da contribuição. Neste caso, nós temos uma única tabela, né, configurada, pelo menos, né, outras receitas sem incidência. Então, aqui é um resumo das naturezas de receita. Ao lado, nós temos uma consolidação de toda essa informação que nós vimos. Tá? Então, primeiramente, nós temos o crédito. Repare que aqui nós temos não cumulativo, cumulativo e o saldo a recolher. Né? Repare que os campos de crédito eles só são apresentados no não cumulativo. No cumulativo ele não apresenta, porque, como nós vimos na introdução. Então, aqui nós temos um crédito
atual de 992.038, nós temos um débito de 19.334,26 e um menos o outro, né? O débito menos o crédito, nesse caso, nós temos um valor de 18.351 de PIS a recolher. Se nós voltarmos aqui na nossa aba de crédito, nós vamos identificar o valor lá de 992,38. O mesmo para o crédito, 19.344,26. Tá? Aqui, não sei se vocês repararam, né? Mas há uma diferença de valor aqui entre receita bruta e base de cálculo, né? Essa diferença, ela geralmente ocorre, né, devido a descontos que são aplicados, né, na base de cálculo, mas não são aplicados na receita bruta, por exemplo. Então, há diversos fatores de desconto, por exemplo, que influenciam nessa divergência que pode ocorrer aqui, tá? Então, é normal ter essa divergência, tá? Porque na base de cálculo é o valor líquido do produto, e aqui, como o nome da própria coluna diz, é receita bruta, não é receita líquida, tá? Então, pode haver essa divergência aqui. Voltando lá no consolidado, ele vai trazer um resumo das informações, o crédito menos o débito, o valor do PIS que eu tenho a recolher. Abaixo nós temos novamente informações na natureza de crédito, ele vai dar um resumo daquilo que já está sendo apresentado na grade, tá? Embaixo ele já preenche a DCTF, né, que é a Declaração de Créditos e Débitos Fiscais, né? Ele já preenche a DCTF de acordo com aquilo que nós configuramos lá no perfil. Então, se a gente lembrar lá no perfil, nós colocamos que ele era o código 8, valor da contribuição não cumulativa, né? O código da DCTF, código 2, PIS/PASEF não cumulativo, então ele já preenche o valor da DCTF aqui com o valor que foi calculado, certo? Se nós mudarmos aqui para o COFINS, como dito, os valores serão todos ajustados novamente, tá? Agora trazendo os valores de crédito e débito para COFINS. Então, de COFINS eu tenho 4.570,94. Por que o valor é maior? Porque a alíquota do COFINS é maior. A alíquota do PIS é 1,65 e do COFINS é 7,70. Então, você vai ter um valor maior aqui, tá? E nesse caso, o valor a recolher do COFINS é de 84.529, né? Novamente, ele preenche a DCTF de acordo com aquilo que nós configuramos lá no cadastro do perfil. Então, repare que o cadastro do perfil vai interferir diretamente aqui no formulário de apuração, né? Porque é de lá que ele vai trazer vários parâmetros que serão preenchidos de forma automática aqui no cadastro de apuração, tá? Realizou toda a verificação, identificou os valores, estão corretos, né? Fez uma validação dos débitos, não tem nada divergente, basta salvar o formulário, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu salvar o formulário, salvou o formulário, ele está salvo. Então, você salvou a apuração. Então, você está falando que no mês 5 de 2021, os valores apurados estão corretos, tá? Se eu consultar novamente, repare que ele não apresenta mais aquela informação falando que não existe apuração para o período, por perfil e período informado, né? Porque agora já existe essa informação. Então, realizou a apuração, salva, está concluído o processo de apuração, que seria o primeiro passo antes da geração do arquivo da EFD, né? Então, para gerar a EFD, eu obrigatoriamente tenho que fazer a apuração das contribuições, do PIS/COFINS, certo? Voltando lá para o nosso slide de apresentação, nós vamos para o nosso próximo formulário, que é o movimento fiscal de escrita fiscal EFD PIS/COFINS, formulário 6049. Este formulário permite ao usuário realizar o processo de geração do arquivo digital a ser transmitido no PVA. A EFD, Escrituração Fiscal Digital, é de uso obrigatório para todos os contribuintes de PIS e do COFINS. Trata de um arquivo digital que se constitui em um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras informações de interesse do fisco, das unidades federativas e da Receita Federal, bem como no registro da apuração de impostos referentes a operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Então, nós realizamos lá a apuração, cadastramos o perfil e realizamos a apuração do PIS e COFINS e falamos que os valores estão corretos. Então, agora nós vamos lá em processo fiscal e SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital.
e no nosso caso de hoje, a EFD contribuições. Então, aqui nós vamos, esse é o formulário que gera o arquivo digital de forma dita, né? Então, é aqui que o arquivo é gerado. Então, ele vai pegar tanto as informações do cadastro do perfil, quanto as informações da apuração que nós identificamos, e aqui ele vai criar um arquivo digital nos moldes que a Receita Federal, né, que o governo impõe, né? Então, aqui, primeiramente, no período de apuração, nós vamos colocar o mês correspondente que queremos gerar. No nosso caso, é o mês 5, tá? Novamente, ele vai pedir o perfil. Então, aqui ele já traz o nosso perfil que nós cadastramos. De lá do perfil, né, como nós colocamos o perfil aqui, ele já traz algumas informações que nós já deixamos pré-cadastrado lá. Por exemplo, o arquivo para esse perfil é um arquivo matriz e filial já unificado, tá? Mas há a possibilidade de mudar aqui na hora, tá? Abaixo nós temos algumas opções. Para esse arquivo que está sendo gerado, você quer informar as movimentações de estoque de entrada, você quer informar as movimentações de estoque de saída, você quer informar a movimentação de serviços de entrada, você quer informar a escrita fiscal de entrada e saída, né? Então, aqui ele pergunta qual tipo de informação que foi lançada no gestor você quer que componha a sua escrituração fiscal que está sendo gerada, né? O padrão de um arquivo que vai ser transmitido para a Receita é selecionar tudo, né? Você pode desmarcar algumas opções aqui para gerar um arquivo de validação. Ah, não, eu quero gerar um arquivo só das saídas, porque eu quero validar as saídas. Eu vou abrir esse arquivo no PVA, no programa validador, eu quero validar as saídas lá no programa para ver se está certo. Então, você pode vir aqui e gerar um arquivo só das saídas, por exemplo. Vai ser um arquivo menor, vai gerar de forma mais rápida, você importa ele no PVA e identifica se está tudo certo. Mas o arquivo original que vai ser gerado, ele tem que conter todas as informações, tá? O mesmo vale para o cupom. Você quer gerar as informações de cupom para o seu arquivo de escrituração? Sim ou não? Então, se você só quer validar as entradas e saídas, você não quer validar o cupom, você coloca não, seu arquivo vai ser gerado de forma mais rápida, menor, e você vai conseguir validar as outras informações mais rápido. Aqui a finalidade do arquivo, né? Se é um arquivo original ou é um arquivo substituto, né? O arquivo substituto é aquele que substitui o original. Então, eu gerei um arquivo EFD contribuições, a contabilidade ou responsável por isso na sua empresa importou esse arquivo no PDA, assinou digitalmente e transmitiu esse arquivo para o fisco. Esse é um arquivo original. Se você quer sobrepor esse arquivo que foi gerado para o fisco, não, aquele arquivo que eu gerei estava errado, eu quero enviar outro. Aí sim você vai transmitir um arquivo substituto, correto? Aqui, ele gera um número, né? Geralmente, o arquivo original gera um número de transmissão, então você pode colocar no arquivo substituto, informar esse número. E aqui embaixo, né, a pasta onde esse arquivo vai ser salvo. Então, você pode escolher aqui onde você vai salvar o arquivo que vai ser gerado. Então, clicando aqui, você consegue selecionar em qual pasta esse arquivo vai ser gerado. Preenchendo todas as informações, clica em gerar. Vamos esperar ele gerar, vai demorar um pouquinho, né, como dito, mas vamos esperar ele gerar. Aqui, pessoal, na geração do arquivo, né, como a gente está vendo aí, ele demora dependendo do tamanho da base de dados do cliente, né? Se é um cliente que tem muita movimentação, a geração do arquivo vai demorar um pouco mais, né? Que nem a gente viu, esse cliente tem uma movimentação de mais de 2 milhões, né? Então, é muito cupom, é muita informação a ser gerada. Então, isso demora um pouquinho mesmo. Então, pessoal, o arquivo, finalizando a geração do arquivo, né? O gestor ele vai construir esse arquivo baseado no cadastro do perfil, baseado na apuração, né, e na movimentação de todo o período envolvido. Então, ele vai gerar um arquivo. Esse arquivo, geralmente, né, quem faz a transmissão desse arquivo é a própria contabilidade, o escritório de contabilidade do cliente, né? Então, esse arquivo, o cliente geralmente envia esse arquivo gerado para a contabilidade, e a contabilidade geralmente faz análise, né? Também faz uma análise para ver se o arquivo está
correto, né? Se ele está na estrutura certa, se os valores estão dentro dele, estão corretos, tá? E aí, essa parte de validação, ela é feita através do programa validador, que é o PVA. Aí é um programa que a própria Cefaz, não, o próprio Fisco fornece, né? O próprio programa SPED, lá no portal do programa SPED, ele fornece esse programa validador e é através dele que o arquivo vai validado, assinado digitalmente e transmitido. Mas toda essa parte, quem geralmente faz é o escritório contábil que faz essa validação, correto? Então, pessoal, o objetivo do treinamento, né, da apresentação, né, é mostrar as configurações padrões, né, básicas ali que o gestor possui, né, que o gestor faz a validação do arquivo, né, gera o arquivo da EFD contribuições, né. Então, o intuito é mais mostrar as opções, né, as opções de configuração que a gente viu lá no cadastro do perfil, né, as opções de verificação que a gente tem lá no formulário de apuração, né, mas, novamente, a apuração da contribuições, né, ela esbarra em que quem está fazendo a apuração, né, se você quer fazer uma apuração de maneira correta, né, quem está fazendo a apuração, ela tem que deter de um conhecimento da tributação de PIS e COFINS, né, para entender o que tributa, o que não tributa, tem que conhecer o PIS e COFINS, ele é sobre o NCM do produto, né, então ele tem que saber se aquele NCM de um produto é um produto tributado, não é tributado. Então a pessoa que realiza a apuração, ela tem que ter esse conhecimento, até mesmo para ela poder conseguir usar as ferramentas que a aplicação dispõe, tá? Então o intuito mais é mostrar que o sistema tem as ferramentas, né, você consegue realizar todo o processo de apuração da EFD contribuições, gerar o arquivo ele é gerado no layout que a Receita pede, né, a Receita disponibiliza um layout, esse arquivo ele é importado de forma correta dentro do PVA, se ele não for gerado, se ele não tiver no layout correto, o PVA não importa ele, né, então é mais mostrar para vocês que o sistema realiza todos esses processos, tá, mas quem for realizar o processo tem que ter um conhecimento prévio de tributação, né, principalmente do PIS e COFINS, para poder identificar possíveis problemas, correto? Se tiverem alguma dúvida ainda, se permanecerem com alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, né, através do nosso portal lá, nós temos um Fale Conosco, lá vocês podem estar digitando as dúvidas e enviando para a gente qualquer dúvida que tenha surgido durante o treinamento, tá? A PIS/COFINS, né, o fiscal como um todo, né, ele é muito particular de cada cliente, então cada cliente vai ter um probleminha diferente, vai ter uma questão um pouco diferente, vai ser configurado de forma diferente, então por isso é interessante que o responsável tenha um conhecimento, né, fiscal para conseguir realizar essas configurações e essas informações, tá? Mas tendo dúvida, pode entrar em contato com a gente, né, e novamente, o nosso treinamento ele é gravado, né, como eu disse na introdução, e a partir de semana que vem ele já está disponível no YouTube para que vocês quiserem revisitar o treinamento, né, e queiram assistir novamente, ou até mesmo disponibilizar para os clientes de vocês estarem assistindo a apresentação, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a participação de todos, em nome da Derevo.